Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito tranquilo, fácil, leve, morte. Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês vão morrer. E olha, tem que se preparar para isso, por incrível que pareça. Esse é um tabu dos brasileiros. Os brasileiros acham que não vão morrer nunca. Mas a gente vai conversar sobre morte e você vai ver, vai ser um assunto super agradável e você vai descobrir umas coisas bem interessantes. Eu sou a Mara Luque, você está aqui na Viveste. E a minha conversa hoje é com a Virgínia, que é gerente da Folha, e com a Anne, que é uma atuária, a mulher que sabe fazer contas e calcula quando a gente vai morrer. Roda a vinheta, por favor. Bem, meninas, vamos começar por esse assunto muito fácil, agradável, tranquilo, que é a morte. É engraçado isso, por incrível que pareça, é engraçado, porque todas nós sabemos que vamos morrer, mas ninguém quer tocar neste assunto, toque, né? E não se planeja. E é uma pena, porque ao se planejar pode aproveitar melhor a vida, pode evitar problemas no futuro e pode evitar problema para os seus herdeiros e descendentes, né? A verdade é que quando planejam errado. A gente vai focar hoje nos planos de previdência. Quando se fala em planos de previdência, você pensa só em aposentadoria, um monte de velhinho brincando, né? E a verdade é que o plano de previdência, ele é um instrumento que serve para várias metas, todas que sejam acima de 4, 5 anos, você já pode colocar um plano de previdência na confecção que você vai ter um ganho importante de benefício fiscal. E planejamento patrimonial. Quais são as principais dúvidas e os principais erros quando se fala de planejamento patrimonial? Vamos começar com você, Virgínia. A gente estava comentando isso, né? Essa ressignificação da Previdência, na verdade, porque as pessoas sempre olham para a Previdência com a visão da aposentadoria e poucos conhecem o planejamento sucessório que a gente pode fazer com o instrumento da Previdência. Então, hoje eu estava até comentando com a Anne aqui antes da gente chegar. Tem muita matéria sobre isso na internet, muitos experts falando de planejamento sucessório. A gente entra no YouTube, tem um monte de gente falando, mas a Previdência em si é muito pouco usada para isso no Brasil, né? Lá fora a gente já vê que é muito mais usada, mas aqui no Brasil as pessoas ainda têm aquela cultura de manter o imóvel, de constituir ali os bens da família, não pensam numa previdência como esse instrumento. E, na verdade, a facilidade que ela gera para fazer esse controle, essa administração, com a indicação dos beneficiários, as pessoas precisam saber que elas podem, com o plano de previdência, deixar o patrimônio designado para os filhos, para quem elas quiserem, nos planos de modalidade CD. Enfim, tem diversas opções e aí hoje a gente vai explorar bastante isso aqui. É bem interessante as pessoas conhecerem isso. Eu tenho um amigo que o pai estava muito doente, já tinha ali diagnóstico, enfim, de poucos meses de vida, na verdade. Então, ele estava indo morar com uma das filhas e tinha imóveis. E eu falei, vende o imóvel com ele em vida, coloca num fundo de previdência, porque vai ficar mais fácil, né? E coloca ali você e sua irmã como beneficiários. Deixa no nome dele, porque ele pode usar o dinheiro, se precisar, mas você deixa isso resolvido uma vez que ele não vai mais morar aqui. Toque. Como é que você vai falar de... Falei, cara, mas... Verdade. É a realidade. É a realidade. Aliás, esse negócio de morte dá muito pano pra manga, sabe? Porque eu acho que a gente tem várias coisas que a gente tem que falar. A gente tá falando só de uma. Bem, não fez, não cuidou e tal, o pai morreu e o inventário dura até hoje, anos. Isso é muito comum, né? E o seu conselho foi perfeito, né? Porque o ideal é que... Vou pegar esse pedacinho e vou mandar para ele. É verdade. Foi perfeito, porque assim, o ideal é que, à medida que você vai envelhecendo, né? É que você tenha mais liquidez do seu patrimônio. Então, você ter diversos imóveis, né? Sendo muito idoso, é um pouco complicado. Porque daí... Isso vai para herança, vai para o inventário. Muitas vezes esse inventário é litigioso, então
você não pode nem ter a disponibilidade daquele bem, demora anos para ter uma resolução, tem os custos com advogado, tem os custos com impostos. Então, certamente, se ele tivesse, né, seguido o seu conselho, ele conseguiria ter uma liquidez desse valor, então ele estaria super acessível. O próprio titular, ele poderia indicar quem ele quisesse como beneficiário, então ele poderia fazer isso de forma muito ágil no plano de previdência, especialmente esses de contribuição definida, né, que dão essa flexibilidade maior, e o acesso seria quase que imediato, né? Então, isso iria, sem dúvida, né, facilitar muito a transmissão desse patrimônio. Então, eu tenho um outro amigo, você vê que eu tenho uma galera, a galera dos jornalistas é meio complicada com isso, que tem esse problema, recebeu imóveis como herança e não tem dinheiro para pagar os custos do imóvel. Exatamente. E aí acabou vendendo em condições bem mais adversas. Por quê? Porque a pessoa correu o risco do inventário, o comprador. Exato. Mas ele precisava de liquidez para pagar os custos, condomínio, você vai acabar perdendo o imóvel. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E, assim, sem dúvida, o plano de previdência, até analisando assim, os outros instrumentos que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, quem tem muito imóvel acaba, às vezes, doando em vida ou fazendo uma holding, mas mesmo essas duas ferramentas que já é um avanço em relação a não fazer nada, se você pensar em plano de previdência, você não vai ter custo de manter uma holding, que é o custo de manter uma empresa. A doação em vida tem um imposto também que você precisa passar para transmitir esse valor. Então, é claro que é difícil, né, a pessoa entender em que momento ela vai fazer isso. Em que momento eu posso me desfazer desses imóveis, né? Isso é realmente muito difícil. Mas se ela conseguir fazer isso, de fato, a família vai agradecer e ela vai deixar de pagar o dinheiro para o governo, né? Mas vai você tocou num ponto importante. Em que momento vou me desfazer dos imóveis? Quer dizer, é no momento em que ele está gerando mais despesa do que prazer, né? Do que, enfim, tá ali. Porque muita gente, às vezes, tem imóveis que não vai mais. Que sequer vai. E então nem desfruta. Esse pessoal que tem casa de praia, casa de montanha, casa não sei onde, um monte de casa, e acaba só tendo a despesa, né? E isso acaba te tirando um pouco de flexibilidade e independência financeira, né? Porque quanto menor o seu custo fixo, maior a sua independência, né? Sem dúvida. Sim. Só dá despesa, né? Vai chegar uma hora que só dá despesa e acaba gerando um problema também, né, para os familiares. Então, principalmente pais e mães, principalmente mães, têm essa preocupação enorme de deixar herança para os filhos. Se preocupam mais com isso do que com eles mesmos. E o que eu acho um erro grave. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Teve uma moça que me escreveu, uma senhora que me escreveu da audiência do canal, e ela, a situação dela era a seguinte, ela tinha 70 e poucos anos, ela falou, eu sou funcionária pública aposentada, vivo do meu benefício, não preciso de dinheiro e tenho um patrimônio acumulado e tal, e eu queria já fazer essa distribuição em vida. Aí eu falei, opa, calma lá, não distribui assim não, que talvez você precise de dinheiro, você é muito nova aos 70 e poucos anos, entende? E aí, eu, mais uma vez, eu falei, olha, pelo que eu escuto, o que os especialistas dizem, o melhor é você colocar tudo isso num fundo de previdência, num plano de previdência, e colocar ali os beneficiários, respeitando a legítima e tal, e coloca os beneficiários. Isso. Inclusive, porque você pode mudar os beneficiários se você quiser. Se alguém lá não se comportar do jeito que você quer, você troca. Você fala, vou trocar. Desde que respeitando a legítima. E você pode precisar desse dinheiro. Então, é uma forma de você ficar no comando, né? Uhum. Como é que vocês... isso tem muita preocupação disso? Como é que é o dia a dia de vocês lá na Vivest? Hoje em dia as pessoas têm mais esse olhar, né? Então, um participante de um plano de contribuição definida, como a gente já falou, ele já tem essa preocupação e a gente vê alterações ali de beneficiários, né? Durante
durante a vida dele ali contributiva, né? Acontece bastante. Então, isso que você falou é exatamente o que ocorre, né? Em determinado momento, se eu quiser tirar alguém, seja porque eu decidi, e aí a gente fala, né? É um instrumento que também evita essas brigas familiares, porque você senta numa mesa ali para conversar e definir o que você vai deixar para o seu filho, ou se você tiver um enteado, enfim, você é conversado antes de você decidir se você quiser. E se depois passou o tempo, a sua vida mudou, que a gente sabe que hoje em dia a nossa vida muda o tempo todo, você corrige, altera e deixa aquilo da forma como você achar melhor para aquele momento da tua vida, né? Então, o bom desse planejamento é que a gente pode fazer o ajuste durante a nossa vida, que vai mudando o tempo todo. Então, é uma vantagem grande que a gente vê acontecer. Eu acho que esse é o maior os planos de previdência, a questão tributária, eu acho que tem um peso importantíssimo. Mas, além disso, é essa flexibilidade, né? Sim, deixar você no comando dos seus recursos. E o dinheiro fica investido, né? Ele está lá rendendo. Então, o plano de previdência, ele não é só uma ótima ferramenta para a sucessão do patrimônio, mas também para a constituição do patrimônio. Então, até nos planos de contribuição definida, né, que a Virgínia comentou, para constituir esse patrimônio, a gente sabe que leva um tempo também, né? Porque você só tem um problema de sucessão patrimonial, que é um problema bom quando você tem patrimônio, né? Então, até na atividade, no começo da carreira, quando você ainda não tem um patrimônio constituído, você pode, por exemplo, contratar um seguro pelo próprio plano, que te ajuda a proteger, né? Protege a sua família, protege o seu legado enquanto você não tem um patrimônio constituído. Então, assim, é uma ferramenta completa, porque ela vai te ajudar a constituir... No ciclo de vida. Exatamente, constituir, te proteger na atividade. Quando você acumula o recurso, vai te ajudar a ter uma sucessão patrimonial tranquila, flexível, sem custos. É essa visão abrangente, né, que eu acho que cada vez mais tem que ser divulgado para os participantes. E a gente vê, assim, conversas com família que pouquíssimas pessoas sabem dessa flexibilidade, né? Pouquíssimas pessoas entendem isso, né? Agora, há possibilidade de, na transmissão desse patrimônio, você estipular a forma dele ser pago? Vai depender do plano, tá? Daí tem que olhar um cuidado que as pessoas têm que ter, né? Então, antes de fazer a sucessão patrimonial, tem que ver as regras do beneficiário, se pode indicar qualquer pessoa livremente, se está restrito ao núcleo familiar, e também a modalidade de pagamento. Então, por exemplo, especificamente nos planos da Vivest, usualmente o beneficiário escolhe pela prestação única ou pela uma renda mensal. Tem alguns planos que o default é renda mensal, mas se tiver um consenso entre os beneficiários, pode ser uma parcela única. Em alguns planos, daí são planos do mercado, você pode até escolher a modalidade de pagamento de cada beneficiário. Então, isso vai variar muito de plano para plano. Porque isso é muito interessante, né? Sim, porque depende se você tem um filho mais novo. Você pode estipular para ele que ele deveria receber uma renda mensal para não gastar tudo com uma coisa que, às vezes, não é tão importante, né, para a sobrevivência dele. É uma proteção do seu filho, efetivamente. E como é a procura na Vivest sobre esse tipo de informação? Porque, assim, a gente está falando de uma coisa que poucas pessoas conhecem. Esse instrumento, como outras coisas, além da aposentadoria. Agora, como é a procura de informação na Vivest? Também é focada só em aposentadoria? Então, aí eu vou te falar até pelo mercado inteiro, né? Do histórico, a Anne também tem um histórico de mercado aí bacana. É baixa nesse sentido de sucessão patrimonial. As pessoas se preocupam muito ainda hoje com a aposentadoria. Mas os que têm o entendimento já estão mais próximos da gente ali, com frequente consulta ao extrato, verificando ali o seu patrimônio, checando se está tudo direitinho com seus beneficiários. Então, quem já entendeu que isso é importante está ali presente, mas os outros não. E aí está a importância da gente estar aqui falando sobre isso para divulgar cada vez mais. O assunto que a Anne tocou do seguro de vida também é bastante importante. As pessoas da Vivest pouco conhecem que a gente tem o produto de seguro de vida lá para quem é participante da Vivest, então pode ajudar numa situação dessa que você comentou, dos imóveis, a pessoa não tem dinheiro nem para regularizar os imóveis e pagar o inventário, então o seguro de vida já ajuda com isso.
Então, assim, internamente ainda é baixo, mas a gente tem certeza que isso vai melhorando com essas explanações, Porque né? essa é uma combinação que tem que ser feita bem interessante, que é a questão do benefício, que é a questão do plano de saúde, que é a questão... Porque muitas vezes você vai precisar de cuidados paliativos durante longos anos. Longos anos, exatamente. E eles não são baratos. Não são baratos. E isso vai te ajudar na sua qualidade de vida Isso com aí. determinado probleminha, né? Enfim. Por isso que esse é um assunto que, assim, muita gente pergunta, mas quando a gente tem que começar a se preocupar com isso? No fundo, você tem que se preocupar o quanto antes, né? Porque se você tem tempo para se preocupar e para se planejar, para fazer uma sucessão patrimonial, para deixar sua família numa situação mais confortável, você vai contar com os juros, né? Então, se você tem os juros trabalhando a seu favor, por exemplo, né, dá só um número aqui. Se você acumula um recurso durante 35 anos, né, de acumulação, 60% do que você vai constituir na aposentadoria vai ser só de rentabilidade. O seu esforço contributivo é muito menor. Então, na minha visão, esse é um assunto que ele tem que começar desde cedo. E é claro, naturalmente, né? Quando você vai tendo um patrimônio maior e vai ficando mais idoso, isso vira mais urgente. Não é que vira mais importante, é mais urgente você se preocupar com isso. Não tem como você começar a se preocupar com esses gastos com 50 anos. Já vai ser um pouco tarde. Até dá, mas assim, vai ser um esforço gigantesco, né? Então... Tudo bem, mas acontece que às vezes você tem o patrimônio, né? E aí você vai... Você tem 50 e poucos anos com patrimônio e você tem que pensar na forma como... Porque você continua trabalhando. Perfeito. Você está trabalhando, tal, vai trabalhar até os 65, talvez até mais. Mas, enfim, você tem ali um patrimônio e tem herdeiros, tem dependentes, muitas vezes dependentes, porque hoje os dependentes estão ficando mais tempo com você, né? Então, eles estão ficando mais dependentes. Mais dependentes, exatamente. É verdade. Exatamente. Então, porque o que eu acho muito cruel é que o fato de você não planejar isso, inclusive a parte sucessória, é que, primeiro, é como essa senhora que me escreveu, por exemplo. Eu falei para ela, a senhora é nova ainda, a senhora pode ser que a senhora precise muito desse dinheiro, se não para pagar a despesa de saúde, para viajar, para passear, para namorar, enfim. Fica com o dinheiro, e aí tudo bem, né? Depois que você for, aí você entrega, já deixa resolvido como é que é. Mas pelo menos, porque às vezes você entra numa situação difícil, e a gente tem casos recorrentes disso, e que você precisa de cuidados paliativos, aí vai pegar dinheiro emprestado, vai entrar em dívida, entende? Num momento... Cara, o momento de você aproveitar, né? Tá terminando, né? Tá na hora de aproveitar e você tá pagando dívida, cara. Cara, passou a vida inteira ali e depois no final da vida tá pagando dívida, demais, ou seja, né? Até, às vezes, você mesmo vai precisar desse dinheiro, Exatamente. né? Em vida, Exatamente. né? Então, isso também vai diminuir a despesa dos seus dependentes, né? Porque eles teriam que pagar esse custo. Exatamente, tal. exatamente. Então, nesse sentido, a Previdência é a melhor ferramenta. Porque, por exemplo, se você... eu vou dar esse dinheiro pro meu filho... às vezes ele pega aquilo e compra uma casa, realiza um projeto pessoal e você acaba perdendo esse controle, né? Você vai perder, tá dado. Quer dizer, se ele compra uma casa, tá até bom. E você estoura tudo e depois volta pra você sustentar ele. Exatamente. No final da vida, você vai ter que sustentar a pessoa. Ou contrai dívidas, né? Ou que é muito comum, né? Você vê aquele dinheiro, vai gastando. Tem pessoas que usam o patrimônio da Previdência para pagar dívida? Olha, nunca soube de nenhuma situação dessa, não. Nunca ouvi relatos. Conhece alguma história? Acho que naturalmente eles devem usar para pagar Pode os custos, ser no benefício, né? Quando estiver recebendo o benefício. É que assim, a Previdência, ela tem, na maioria dos casos, ela tem um dispositivo, né? Que assim, você tem que receber aquele valor em renda mensal. Então, isso acaba ajudando no controle. No controle. Mas, em caso de falecimento, você pode ter até acesso ao valor integral, né? Ao montante do saldo inteiro. Daí, nessas situações, eventualmente, isso pode acontecer, né? Embora não seja o desejável. Né? Não seria o ideal.
Mas acontece. A gente até vê, né? Eu tô aqui pensando na pergunta, a gente até vê alguns casos, assim, eu trabalhei na capitalização antes de vir para a Folha, né? Casos de pessoas que fazem no resgate, né? Não falando de pessoas que estão saindo da patrocinadora. No resgate, a gente faz o abatimento do empréstimo da própria Vivest. Tá. Isso tem. Então, assim, no final das contas, a pessoa estava constituindo aqui uma previdência, mas ela também contraiu um empréstimo na Vivest e esse empréstimo ele é abatido da reserva quando ela sai da patrocinadora. E isso acontece com frequência. E ela acaba perdendo dinheiro, né, Virgínia? Exatamente. Porque quando o participante ele resgata antes da aposentadoria, usualmente ele perde uma parte do saldo que foi construído pela empresa. E ele resgata antes da aposentadoria? E mesmo assim ele resgata, mesmo perdendo essa grana, porque ele precisa do dinheiro imediatamente, então ele e ainda resgata. Tem a questão do IR sobre o empréstimo também, que dá uma boa... Exatamente. Então, assim, facada. Embora o resgate ele seja a opção menos indicada, porque ele vai perder usualmente uma parte importante da empresa, é a mais escolhida. Quando o participante se desliga antes da aposentadoria, é a mais escolhida. E ele pode ficar... Olha a gente mudando de assunto. E ele pode ficar... Mas esse assunto é importante, porque... Pela consciência mesmo do... Então, e ele pode ficar... por exemplo, ele é desligado da empresa. Ele pode continuar com o plano de previdência, mesmo estando desligado? Claro. Ele tem condições de deixar a reserva inteira dele, inclusive a parte que a empresa contribuiu, né, pelo menos nos planos da Vivest, ele deixa essa reserva e acessa no momento que ele atinge a idade de aposentadoria. E ele pode continuar contribuindo? Inclusive, se ele quiser, essa é uma das opções. Se ele quiser, ele pode, inclusive, continuar contribuindo, mesmo que ele contribuir, mesmo que a empresa contribuía, que chama autopatrocínio, né? Uhum. Então, tem várias opções que você tem no desligamento. Então, a gente comentou do autopatrocínio. Essa outra de deixar o dinheiro paradinho sem contribuir chama benefício proporcional diferido. E tem a opção de portar também para outro plano. Na portabilidade, assim, em alguns planos, né, esses planos de contribuição definida, se leva tudo. Então, tem várias opções. Mas a mais escolhida, por incrível que pareça, é aquela que ele perde uma parte da empresa, mas tem o acesso imediato a esse recurso. Isso é muito interessante, porque, primeiro, você ter acesso a um plano de previdência de um fundo de pensão não é para todo mundo. Não é para todo mundo, já é um diferencial, Já é né? um diferencial, e o custo é muito baixo. Ele não vai encontrar isso no mercado. Então, quer dizer, muitas vezes ele vai resgatar isso para fazer uma aplicação no mercado, que é muito mais caro do que um plano de previdência. Vai pagar imposto, vai perder a parte da empresa, vai ter uma rentabilidade provavelmente menor. Enfim, mas mesmo assim, muitas vezes escolhe... Por isso que, embora não seja o tema aqui da nossa conversa, é uma boa oportunidade de alertar. Então, vamos fazer aqui um resumo da ópera. Os planos de previdência, eles são importantes para a aposentadoria, para o acúmulo de aposentadoria? São. Mas eles têm muitas outras funções. Uma delas é na sucessão patrimonial. Você, com os planos de previdência, você pode escolher uma forma de dar liquidez para os seus herdeiros, eficiência tributária, e ainda deixar de uma forma que você vai escolher como cada um recebe. É isso? É isso aí. Resumir direito. Perfeitamente. Já posso vender plano de previdência? Já pode trabalhar na Vivest. Legal. Valeu, meninas. Sempre bom conversar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Deixem o like, compartilhem com os amigos e perca o medo de falar sobre morte, porque é importante. Te vejo na próxima. Gostou desse assunto? Olha, tem mais na playlist da Vivest. Vai lá, confere.